Choveu por dias, mas não foi só a água que transbordou. Foi também a paciência, a lógica, a fé. As ruas viraram rios, as casas, aquários. E em algum ponto entre a lama e o desespero, muita gente começou a se perguntar: por quê? Por que justo agora? Por que tanto de uma vez? Por que parece que o céu, aquele mesmo que devia proteger, está decidindo castigar? É fácil culpar o clima. Mais fácil ainda é culpar o governo. Mas, e se a resposta estivesse acima de tudo isso? Literalmente. Quando Deus deixa chover demais, talvez ele esteja tentando dizer algo. Imagina um menino de chinelo parado no portão da casa, com água pela cintura. Ele segura um balde furado como se fosse capaz de salvar o mundo com aquilo. Lá fora, o céu inteiro está desabando. Mas ele não chora. Só observa, como se já estivesse acostumado com aquilo. Agora, corta a cena. É uma senhora rezando, de joelhos, dentro de casa. A água já chegou no altar improvisado da estante. A vela ainda acesa, tremendo com o vento e... Ela sussurra: Senhor, se é castigo, me mostra o pecado. Essas imagens não estão num roteiro fictício. Elas foram reais em várias cidades do Brasil em 2025. Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, Recife. O mapa virou um mosaico de enchentes, sirenes, lama, corpos sendo puxados por cordas. E a sensação era a mesma, em cada canto. Algo está fora do lugar. Mas então, o que exatamente está acontecendo? Os meteorologistas, claro, têm explicações. Atmosfera mais quente, maior evaporação, carregadas, ventos extremos se intensificam. Eles estão certos, mas não completos. Porque o que começou a incomodar, de verdade, não foi só a quantidade de chuva. Foi a sensação de que ela sabia onde cair. Como se tivesse endereço. Bairros pobres, favelas, zonas de periferia. Enquanto do outro lado da cidade, a água descia limpinha, por bueiros dourados. Coincidência? Ou padrão? A verdade é que o mundo vinha dando sinais. Mas em 2025, os sinais gritaram. Janeiro. São Paulo alagada por seguidos. Fevereiro. Recife soterrada por deslizamentos. Março. Porto Alegre virou um espelho d'água, refletindo um céu que ninguém queria olhar. E o mais estranho não era o quanto chovia. Era como chovia. Chuva que caía de lado, como se tivesse raiva. Nuvens que surgiam do nada, como se teleportadas. Relâmpagos sem trovão, trovões sem relâmpago. Gente falando em trombetas, em presságios. Enfim. Mas o fim de quê? Da paciência? Da civilização? Ou de uma era onde a gente fingia que não era com a gente? Porque, pensa comigo, a Terra, por milênios, equilibrou água e vida com precisão divina. Chovia onde precisava, secava onde era necessário. A estação das águas era um ciclo, quase um sussurro. Agora virou grito. E no meio desse caos molhado, uma pergunta silenciosa começou a ecoar. E se não for só a natureza? E se for o Criador dela? O Antigo Testamento fala de dilúvios, de águas que vieram como punição, mas também como reinício. E se 2025 não for só uma tragédia? Tipo de reinício que a gente ainda não entendeu? Porque olha só que curioso. Ao mesmo tempo em que a água destruía, ela também revelava. No barro, ossadas. Nos escombros, documentos enterrados há anos. Na correnteza, símbolos estranhos, entalhados em pedras que o tempo havia escondido. Não era só a cidade que estava afundando. Era a história querendo emergir. E convenhamos, existe algo profundamente simbólico nisso tudo. A água sempre foi um limite entre mundos, entre o que é visível, que está escondido, e entre a superfície e o abismo. E talvez a gente tenha passado tanto tempo tentando controlar a água, represar, canalizar, desviar, que esqueceu que ela também tem memória e vontade. Mas aí você pode dizer, tá, mas isso é só poesia, é só clima, é só azar. Será mesmo? Porque tem uma coisa que ninguém quer falar em voz alta, mas todo mundo sente. A chuva esse ano tem um gosto diferente, como se não fosse só vapor condensado, mas um recado.
como se Deus estivesse de algum jeito tentando conversar. Só que em vez de palavras, ele escolheu a água. E a gente escolheu não ouvir. No próximo trecho, a gente vai mergulhar mais fundo nessa ideia. Porque se a chuva fala, o que exatamente ela está dizendo? Se os alagamentos são sinais, o que eles estão apontando? E mais inquietante ainda, por que parece que Deus está mais ausente justamente quando a gente mais precisa dele? Mas então, e se não for ausência? E se for algo muito, muito maior? Toda vez que a natureza nos chacoalha, a gente corre para procurar culpados. Foi o El Niño, foi o desmatamento, foi a prefeitura, foi o tal do aquecimento global. E, em parte, foi mesmo. Mas tem uma pergunta que ninguém quer encarar de frente. E se a culpa for coletiva? Não no sentido clichê de todos somos responsáveis pelo planeta, mas no sentido mais profundo, mais íntimo, mais existencial. E se a chuva for um reflexo de quem a gente se tornou? Pensa comigo, em que momento a gente parou de escutar? Não só a natureza, mas o outro, o invisível, o sagrado. Talvez o barulho das sirenes em 2025 não seja só sobre enchentes. Talvez seja o som de uma civilização que entrou em colapso espiritual e não percebeu. O curioso é que a Bíblia, o Alcorão, a Torá, todos falam de água como ferramenta divina. Água que purifica, água que julga, água que renasce. E a história é sempre parecida. O povo se desvia, ignora os sinais, se acha invencível. E então, vem a água. Mas aqui vai o plot twist. Não era castigo, era aviso. O dilúvio de Noé, por exemplo, só é trágico para quem não ouviu o alerta. Para quem construiu a arca, foi salvação. Então a pergunta incômoda é: será que a gente está construindo arcas ou apartamentos em zona de risco? Será que a gente está se preparando para entender os sinais ou distraído demais com telas, barulhos e promessas vazias? Em 2025, uma imagem viralizou. Um drone filmou um bairro inteiro debaixo d'água. No meio, uma única casa intacta, cercada por árvores, construída num ponto mais alto. O dono, um senhor de 82 anos, que segundo ele construiu daquele jeito porque sentiu que devia. Sentiu? Não leu, não viu no jornal, sentiu. E isso levanta uma questão que muita gente prefere ignorar. E se Deus ainda fala? Só que a gente esqueceu de ouvir? Tem uma frase antiga que diz: Deus sussurra na alegria, mas grita na dor. Talvez 2025 seja o grito. E os alagamentos, o megafone. Mas o que ele estaria tentando dizer? Talvez, parem, olhem, voltem para a conexão. Voltem para onde? Com o outro, com o invisível, com o sentido. Porque a chuva não escolhe teto. Ela cai sobre todos. Mas os que escutam o céu constroem abrigos, mesmo sem entender o porquê. Outro detalhe. Várias comunidades indígenas, quando foram entrevistadas, disseram uma coisa surpreendente. Elas previram as chuvas. Não por satélite, mas por sinais da terra, mudança nos pássaros, temperatura da água do rio, comportamento das plantas. Para eles não foi surpresa, foi ciclo. E a questão que incomoda é: como pode gente com tão pouco ter visto o que a gente com tanta tecnologia não viu? Talvez porque eles vivem ouvindo, enquanto a gente só fala. Talvez porque para eles, céu e terra são parentes. E para a gente, são obstáculos. Vamos mais fundo. Muita gente olha para os alagamentos e pensa: isso é punição. Mas, e se não for? E se for um freio de emergência? Pensa no seguinte: quantas pessoas só se olham nos olhos quando o mundo desaba? Quantos vizinhos se tornam irmãos quando a água entra na casa? Parece que só na dor a gente lembra que é gente. Só no caos a gente se reencontra. Então, será que Deus está punindo? Ou tentando reacender algo que a gente perdeu? É difícil aceitar, porque dói. Mas e se os alagamentos forem uma forma de limpeza simbólica? Não de ruas, mas de ideias, de arrogâncias, de certezas que não cabem mais. E se de algum jeito a chuva estiver lavando não o mundo, mas a alma? A maioria de nós cresceu com a ideia de um Deus protetor,
alguém que segura as pontas quando tudo começa a desabar. Mas em 2025, para muitos, parecia que essa proteção havia desaparecido, como se Deus tivesse largado o volante. E aí começou a especulação. Será que ele nos abandonou? Mas espera, vamos virar essa lógica de cabeça para baixo. E se não for abandono? E se for o contrário? E se de alguma forma ele estiver mais presente do que nunca, mas de um jeito que a gente não sabe interpretar? Um paralelo interessante. Você já notou como um professor experiente ensina seus melhores alunos? Ele não segura na mão o tempo todo. Pelo contrário, quando percebe que o aluno tem potencial, ele dá espaço. Permite que o aluno enfrente desafios sozinho. Diz: vai lá, você consegue. Eu estou aqui, mas agora é com você. E se de algum jeito Deus estiver fazendo isso? Porque olha só, a gente vive num mundo onde tudo é resposta instantânea. Google, redes sociais, inteligência artificial, é só perguntar e a resposta vem. Mas quando foi que a gente parou de fazer perguntas realmente profundas? Quando foi que a gente perdeu a capacidade de esperar pela resposta, de ouvir o silêncio, de encontrar Deus não só na igreja, mas no caos? Talvez a chuva de 2025 não seja só um fenômeno meteorológico. Talvez seja um espelho. Não um espelho que reflete nossa aparência, mas um que reflete nosso espírito, nossas escolhas, nosso distanciamento. E o que ele está mostrando não é bonito, mas é verdadeiro. Vamos puxar um fio que ninguém quer tocar. As cidades mais atingidas eram justamente aquelas onde a desigualdade era mais gritante, onde as pessoas viviam amontoadas, esquecidas, invisíveis, como se a água não estivesse só limpando as ruas, mas revelando a nossa própria indiferença. Porque, será que os alagamentos eram inevitáveis? Ou será que foram cultivados ao longo de anos de descaso, ganância e negação? E aqui está a reviravolta. Talvez não seja Deus que aumentou a quantidade de alagamentos, talvez tenha sido a gente. Mas então, você pode perguntar: por que Deus deixou isso acontecer? Talvez porque ele sabia que era a única forma de fazer a gente prestar atenção, de abrir os olhos para algo que a gente se recusava a ver. E se a mensagem fosse algo assim: vocês pedem por milagres, mas ignoram os pequenos milagres diários. Vocês querem intervenção divina, mas se recusam a intervir quando veem injustiça. Vocês pedem que eu limpe o mundo, mas não limpam o próprio coração. Talvez os alagamentos não sejam punição nem descaso divino. Talvez sejam um chamado, não para culpar, mas para despertar. A grande ironia, quando a água entra, ela não pergunta quem você é. Se você é rico ou pobre, fiel ou cético. Ela entra. Ponto. E nesse momento, todas as camadas desaparecem. O humano fica nu diante do caos. E é ali que a verdadeira mudança começa. Porque quando tudo está submerso, o que realmente importa emerge. E talvez seja exatamente isso que Deus quis mostrar em 2025. Que no fundo, não é sobre a quantidade de alagamentos. É sobre quem podemos voltar a ser. E quando a tempestade passa, tudo parece mais claro. A lama seca, as ruas voltam a aparecer, os carros saem do topo dos telhados. E o que resta? O silêncio. É nesse silêncio que a gente deveria estar mais atento. Porque é aí que começam as perguntas mais difíceis. E se você perguntar: o que a gente faz agora? A resposta pode não ser a que esperávamos. Porque a verdadeira mudança nunca começa fora. Ela começa dentro. Uma reflexão antiga diz: o mundo não muda até que o homem mude primeiro. Mas no caos de 2025, não parecia justo. As pessoas queriam que o mundo mudasse, e rápido. Queriam que Deus intervisse com o mesmo poder que ele supostamente enviou a chuva. Só que, e se Deus já tivesse feito a parte dele? E se na verdade fosse o nosso turno? Olha só o padrão. A água revela, e depois exige. Revela as rachaduras no solo, e exige conserto. Revela as falhas na nossa lógica, e exige uma nova forma de pensar. Revela as rupturas no nosso espírito, e exige um salto de consciência.
Em 2025, quando tudo estava alagado, muitos perceberam algo estranho. As coisas mais importantes não eram mais os carros, nem as TVs, nem os celulares, nem as roupas caras. Era a família, o vizinho, a comunidade. No meio da enchente, quem você é importa mais do que o que você tem. E é esse tipo de inversão que pode ser a chave para o próximo passo. Porque talvez a lição seja essa. E se o problema nunca foi a quantidade de chuva? E se o problema sempre foi a falta de conexão? Conexão com o outro, com a natureza, com o sagrado, com o que realmente importa. Nos momentos mais difíceis, a gente costuma olhar para cima e perguntar: Deus, por que isso está acontecendo? Mas talvez a pergunta certa seja: Deus, o que eu deveria aprender com isso? Porque a água não só destrói, ela limpa. E a limpeza não é apenas física, é simbólica. Lava nossas prioridades, desmancha nossas máscaras, dissolve nossos apegos e deixa exposto o que realmente somos. Só que o insight por si só não basta. Ver o reflexo no espelho é só o começo. O que vem depois é o verdadeiro desafio: agir, mudar o sistema, mudar as escolhas, mudar a narrativa. Porque se o mundo de 2025 foi moldado por ações humanas, o mundo de 2026 e além pode ser moldado por decisões mais sábias. Quando olhamos para o céu, é fácil sentir que ele é eterno, imutável, maior do que nós. Mas quando a chuva cai, é como se o céu se inclinasse para tocar a terra, como se algo divino quisesse descer até nós, nos alcançar, nos lembrar de algo essencial. Em 2025, o céu fez mais do que chorar. Ele gritou. E quem ouviu, não esqueceu. No início, tudo parecia caos. A destruição, o desespero, a confusão. Mas conforme as águas baixaram, a verdade começou a aparecer. Não era apenas uma questão de aquecimento global, ou infraestrutura precária, ou governos desorganizados. Era algo maior, mais profundo. Algo que mexia com a alma. Porque no meio da enchente, todo mundo é igual. Ricos e pobres, crentes e céticos, todos enfrentando a mesma correnteza. E quando a água cobre tudo, o que resta é a essência. Quem somos, quando o que temos não importa mais? A água de 2025 trouxe perguntas difíceis, mas também uma oportunidade. Uma oportunidade de olhar para dentro, de perceber que, enquanto pedíamos respostas ao céu, o céu já havia nos dado um chamado. Reconecte-se. Reconecte-se com a natureza. Reconecte-se com o outro. Reconecte-se com o que é sagrado. Reconecte-se com o propósito. Não dá para mudar o passado, para usar os sinais que ele deixou para construir um futuro diferente. A água mostrou os erros, mas também revelou o caminho. Porque no fim, talvez não seja sobre por que Deus fez isso. Talvez seja sobre o que nós podemos fazer com isso. E agora, a pergunta que fica para todos nós é: vamos ignorar o que o céu tentou nos dizer? Ou vamos aprender a escutar antes que a próxima onda venha? A escolha está nas nossas mãos.